Bom, pessoal, dada essa nova situação do concurso público Itapecuru-Mirim, vou gravar umas aulas aqui bem rápidas sobre língua portuguesa. E um dos assuntos mais cobrados em todo o concurso, não falha nunca, é figura de linguagem ou estilística, ou figura de palavra, como alguns editais trabalham. E dentre estes aspectos da figura de linguagem, elas são divididas em som, pensamento e construção. Uma das mais cobradas é a comparação, que vem muito próximo da metáfora. Só que a comparação, ela traz palavras comparativas, igual, como, semelhante. E a metáfora é uma comparação subentendida. Então, preste atenção nos dois exemplos. A comparação consiste em relacionar termos diferentes que possuem determinada semelhança. Exemplo: sua voz era clara como um cristal. Ou seja, olha a palavra como, para dar a ideia de comparação. Já a metáfora é uma comparação subentendida, em que dois seres de mundos distintos são aproximados sem essas palavras comparativas. Por exemplo, seus olhos são 2 diamantes. Ou seja, eu não disse que seus olhos são como 2 diamantes. Por isso, isso é uma metáfora e não uma comparação. A catacrese, que é outra figura bem cobrada, é quando nós usamos palavras da língua portuguesa e empregamos a termos que nós não inventamos palavras melhores. Por exemplo, aquele velho ditado da asa do bule, o bico do bule, embarcar no navio, que desse termo embarcar no navio nós pegamos para embarcar no carro, embarcar no avião, a perna da mesa, a perna da cadeira. Ou outro exemplo: comprei 2 pés de alface. Então isso é uma catacrese, que é o uso de uma palavra para descrever algo fora do seu contexto habitual, por falta de um termo específico. A catacrese vem bem próxima da metonímia, para confundir a gente na hora da prova. Já a metonímia é a substituição de um termo por outro, desde que haja relação de correspondência entre eles. Por exemplo, comi 2 pratos no almoço. É claro que você não come 2 pratos, mas a palavra prato está se sobrepondo à refeição que tem. Ou então, se você possui um carro da marca Chevrolet, por exemplo, um Onix, mas você não disse que você foi para São Luís em um Onix, você foi para São Luís em um Chevrolet. Então, isso é uma metonímia. Outra figura bem cobrada é sinestesia. Toda vez que você pegar uma oração que mistura sentimentos ou sensações, é sinestesia. Por exemplo, recurso que sugere a mistura de diferentes sensações. Exemplo: sentir um gosto amargo e áspero. Olha, amargo, paladar, e áspero, tato. Então, todo termo que tiver frase, oração, período que tiver essa situação aí, é uma sinestesia. Já nas figuras de pensamento, por exemplo, a antíntese, que é o emprego de palavras de sentidos opostos, muito próximos no texto. Por exemplo, sentir uma alegria triste. Parece louco isso. Então, alegria, triste. Então, isso é uma antíntese, palavras de sentidos opostos bem próxima da outra. E aí nós temos o eufemismo. O eufemismo é aquele abrandamento, ou seja, é aquele termo ou expressão que vem enxugar, que vem dar aquela sensação de calma, né, de melhoramento. O eufemismo é uma substituição de palavras por outras visando suavizar o enunciado. Por exemplo, você faltou com a verdade, ao invés de você é mentiroso. Quando alguém está doente, você chega na casa do parente da pessoa e diz: olha, ele descansou em paz, foi morar com Deus. Ao invés de você dizer que ele morreu, isso acabou, foi para o inferno, sei lá, coisa do tipo. Aí nós temos também a ironia, né? A ironia é bem próxima do eufemismo, só que a ironia é uma afirmação contrária à real intenção. Então, foi tão esperto que perdeu os documentos. Então, é exemplo de ironia, né? Ou então, você está tão bonitinho, né? Mas não quer usar uma roupa melhor? Então, isso é um exemplo de ironia também. Hipérbole é aquele exagero. Então, toda vez que você pegar aquela palavra, aquela expressão que denota muito exagero, é uma hipérbole. Então, por exemplo, expressão de ideias de maneira exagerada. Um exemplo: chorou rios de lágrimas. Ninguém chora rio de lágrimas, então isso é uma hipérbole. Prosopopeia ou personificação também é muito cobrada, que é a atribuição de características humanas a seres inanimados ou irracionais. Exemplo: o vento suspirou o seu nome. Então, olha, não tem como o vento suspirar o nome de alguém. Então, isso é uma prosopopeia ou personificação. Você está dando uma característica humana ao vento, um ser natural. A gradação é uma sequência que exprime ideias em progressão crescente ou decrescente. Então, por exemplo, sentiu-se triste, deprimido, arrasado. Então, olha como a ideia
de depressão sentimental. Essa ideia pode ser do menor para o maior ou do maior para o menor. Apóstrofe também é muito cobrada, corresponde ao vocativo. O vocativo é um chamamento. Então, por exemplo, ó meu amor, onde estás? Então, ó meu amor, onde estás? Isso é o apóstrofe, que corresponde ao vocativo. Interessante que ele vem sempre separado por vírgula. Por exemplo, turma, vírgula, silêncio. Figuras de construção ou sintaxe. É o hipérbato, que é a inversão dos termos da oração. Ou seja, a oração normal, ela vem primeiro sujeito e predicado. Já no hipérbato faz-se o contrário, coloca-se primeiro o predicado e depois vem o sujeito. Exemplo, da minha vida cuido eu. Quando na ordem normal seria eu cuido da minha vida. Então, da minha vida cuido eu é o hipérbato, que é a inversão dos termos da oração. Elipse, omissão de palavras identificáveis pelo contexto. Isso aqui também é muito cobrado, pessoal, muito mesmo. Exemplo, devemos ficar juntos neste momento. A desinência de número do verbo dever em devemos dá para você entender que é nós devemos. Então, esse nós está subtendido, está elíptico. Pleonasmo é aquela repetição desnecessária. Agora, cuidado, porque há o pleonasmo vicioso, que não é aceito, tipo, saia para fora, desce para baixo, volte para trás. E existe o pleonasmo que é aceito. Então, por exemplo, se eu falar saia para fora da sala, desça para baixo da casa, isso é aceito. Do contrário, é pleonasmo vicioso, como hemorragia de sangue, elo de ligação, tudo isso é pleonasmo vicioso, não é aceito. Polissíndeto, repetição de conectivos, né? O síndeto é uma palavra de origem grega que significa conectivo. Então, se você tem vários conectivos, então é um polissíndeto. E ria, e cantava, e pulava, e dançava. Então, olha o conectivo e. Então, isso é um polissíndeto, uma figura de construção sintaxe muito utilizada. E temos o assíndeto, que é a exclusão. É uma frase, oração, período que não tem nenhum conectivo. Então, não ficamos, era muito tarde. Faltou a conjunção pois. Anacoluto, interrupção da construção sintática da oração. Exemplo, os amigos não devemos nos esquecer. Então, isso é um anacoluto, quando você interrompe a construção sintática da oração. Anáfora, repetição de palavras no início dos versos das orações. Então, bom dia aos senhores, bom dia às senhoras. Então, isso é uma anáfora. Você pega aqueles termos e repete ele para poder dar ênfase. Por isso que as figuras de linguagem também são muito utilizadas na poesia, nos textos poéticos. Silepse, tem de gênero e de número. Por exemplo, concordância com o termo subtendido com a ideia que se quer transmitir. Exemplo, Vossa Excelência está preocupado com algo, então dá para você entender que essa excelência é do sexo masculino, porque é preocupado, não é preocupada. Entendeu aí? Figuras sonoras. Aliteração, repetição de fonemas consonantais. Exemplo, o vento ventava viajando pelas vias vazias. Olha a repetição do V, do som do V. Vento ventava viajando, vias vazias. Então, isso é uma aliteração. E nós temos a assonância, que é a repetição de fonemas vocálicos em sílabas tônicas. E essa bela velha sede. Olha a repetição do fonema da vogal E. Onomatopeia, que é representação de sons, é isso? Representação de sons através de palavras. Atim, não aguento mais essa gripe. Mas também as músicas também usam muito isso, né? Então, os barulhos, né, da natureza também são onomatopeias. E a paranomase é a associação entre parônimos, né? Parônimos são palavras parecidas, nunca iguais, nem no som, nem na grafia, e nem no significado. Exemplo, vim parar nesta cela, pois roubei uma cela. Olha a ideia de cela, compartimento, quarto, e cela, utensílio para pôr arreio em animais. E, gente, então é o seguinte, foi a primeira aula sobre língua portuguesa para concurso. Então, caso vocês tenham entendido, tenham gostado, podem perguntar, podem dar sugestões. Até a próxima. Eu vou gravar mais aulas ainda, pessoal.